just worship Him. The message is over. Aren't you happy? God swore He would. God swore He'd meet you there. Jesus died all my sins to when the darkness hides. What do you say? The singer's gone. He'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone. I'm forsaken and weary. Just worship Him now. It seems that my friends have all gone. Did you ever hit that place? But there's one that cheers me. What was it promised? My heart goes. I won't have to cross Jordan. Now, children of the promise, just worship Him for doing it. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. What happens now? When the darkness I see, He'll be waiting for me. I cross Jordan. Oh, shine, Lord, let the light from the light shine on me. Isn't He wonderful? Let's just bow our heads real quietly now. Just shine on me again now. Come on now. Everybody shine. Just worship Him in your soul now. See? Getting quiet. The healing service is coming on. The message is over. Let's worship. Let the light from your lighthouse shine on me. Oh, shine on me. Lord, shine on me. Let the light from the lighthouse shine on me. Just to be like Jesus, to be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only ask to be like the fountain filled with sinners'
ressurreto aqui no nosso meio. They teach it as a historical affair, as something, and it is a history. Eles ensinam isto como um acontecimento histórico de algo, e é a história. The Bible not only a history, but it's a prophet also. A Bíblia não é somente uma história, mas ela é profética também. He's not only dead, but he raised again. Ele não está simplesmente morto, mas ele ressuscitou. He died truly, but he rose again from the dead. Ele morreu na verdade, mas ele ressuscitou dos mortos. And there's many fine Christian people this morning who belong to fine churches who doesn't realize that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. E há muitas boas pessoas cristãs nesta manhã que pertencem a boas igrejas, que não sabem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. And's alive among us today with the same powers, the same principles, the same acts that he did when he was here on earth. E está vivo no nosso meio hoje, com os mesmos poderes, os mesmos princípios, as mesmas obras que ele fez quando ele estava aqui na terra. Littlest people know that. O povo sabe pouco disto. And as they journeyed along on their way down to Emmaus, about a Sabbath day's journey, about a couple of miles, I guess, on their road down, walking along the side of the road, they were speaking of his death. E enquanto viajavam a caminho de Emaús, cerca de um dia de sábado de viagem, algumas milhas, creio eu, em seu caminho, andando ao lado da estrada, eles falavam da sua morte. I want you to notice. Eu quero que você observe. Just when they were speaking, oh, why could it ever happen? Exatamente quando eles estavam falando. Oh, por que isto foi acontecer? How could it ever happen to us? Como poderia isto acontecer conosco? We've left our church now to follow this man who we thought surely would be the... Nós deixamos nossa igreja para seguir este homem que pensávamos que, com certeza, seria o... Why, we seen him raise Lazarus from the grave after he'd been dead 4 days, and how could a man that could raise a dead man from the grave ever die? Ora, nós o vimos ressuscitar Lázaro da sepultura 4 dias depois dele ter morrido. E como poderia um homem que pôde ressuscitar um morto da sepultura alguma vez morrer? But God works in his own. A escritura que será lida nesta noite está em Efésios, capítulo 1, versículos 13, é o 15, né? 15 ao 23. Efésios 1, do 15 ao 23. Graças a Deus. Nós vamos iniciar louvando ao Senhor com o hino número 9 do Inário Dó Maior. Abrir e fechar de olhos este solo vou deixar. Gente do norte e do sul, no céu azul vou encontrar. Viverei entre sorrisos ao entrar no paraíso, e o Cordeiro que está vivo vindo me cumprimentar. Pegarei em sua mão e sentirei a emoção
quando o meu novo nome lhe chamar. Farei uma passeata com os santos lá na praça, para agradecer Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que me deu. Ao entrar ali na glória e ver os filhos de Abraão, o coral, a mocidade e o ciclo de oração, e verei todas as crianças que fizeram aliança, e a banda que não se cansa de tocar uma canção. Pegarei em sua mão e sentirei a emoção quando o meu novo nome lhe chamar. Farei uma passeata com os santos lá na praça, para agradecer Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que me deu. Ao entrar no paraíso e ver a raiz de Jessé, meu desejo é tão grande em conhecer como Ele é. Sinto Ele bem presente quando sua história leio, mas agora já estou vendo com os meus olhos da fé. Pegarei em sua mão e sentirei a emoção quando o meu novo nome lhe chamar. Farei uma passeata com os santos lá na praça, para agradecer Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que me deu. Aleluia. Agora o hino número 26, Fá maior. Isso daqui é a primeira vez que eu vou cantar aqui com o microfone, mas eu já cantei e vocês também. É assim, vou cantar só o comecinho, irmã. Irmão peregrino nesta terra, seja forte nesta guerra que por Cristo tu estás a enfrentar. Levante o estandarte de vitória, pois no céu com grande glória breve havemos de entrar. Dê-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração.
O crente combate ajoelhado, submisso e encorajado, sob o comando de Jesus. Irmão que nesse instante está chorando, saiba que em algum lugar alguém por ti está orando. Não pense que está só neste caminho, seja longe ou bem pertinho, Deus por ti está velando. Dê-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, submisso e encorajado, sob o comando de Jesus. O caminho sempre vai se estreitando para aqueles que na terra a Jesus estão amando. O inimigo arma uma cilada a cada dia, mas nesta grande porfia ando. Dê-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, submisso e encorajado, sob o comando de Jesus. Deus unge os passos do obediente, que chorando ou contente não recua na batalha. Ele dá força o suficiente ao guerreiro e fiel crente, sua promessa não falha. Dê-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, submisso e encorajado, sob o comando de Jesus. Mais uma vez. Dê-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, submisso e encorajado, sob o comando de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Agora nós vamos orar. Você que tem um pedido em seu coração, temos aqui o livro de oração, temos também, vamos lembrar uns dos outros nas suas batalhas, nos seus caminhos. Também lembremos do pastor Clomar lá em Campinas, na sua viagem, que ele está lá no norte de Minas, uma viagem evangelística. Vamos lembrar de um dos outros, e você tem um pedido em seu coração, Deus sabe melhor, você levantará e fará conhecido diante dele nesse momento. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, ó Pai, cantando estes hinos, louvando o Teu nome, que é digno de honra e de glória para todos sempre,
E assim agora pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, mais uma vez. Aqui está o livro de oração, os nomes aqui escritos, também o pedido de cada um, ó Pai. Aqui, ó Deus, que se faz presente com a sua mão levantada. O Senhor, Pai, que é conhecedor de todo o íntimo, de todo o ser, ó Pai, dentro de nós, Tu que sabe de tudo, Tu sabes todas as coisas. Abençoa também o pastor Clomar lá no norte de Minas, nesta viagem evangelística que ele e os demais irmãos que estão com ele, que estão realizando pela graça do Senhor. E também aqui, ó Pai, cada família, cada um, ó Pai eterno, o trabalho de cada um, tudo, ó Pai, está em Tuas mãos e tudo te damos graças. E nós te pedimos, ó Pai, pelo estudo de cada um, da graça, da força a cada um, ó Pai, aqui, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E assim nós te agradecemos com perdão dos nossos muitos pecados. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. E agora, Efésios capítulo 1, versículos 15 ao 23, e nós receberemos a mensagem vinda do Senhor nesta noite para nós. Amém? Somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém. Graças a Deus. Boa noite com Jesus mais uma vez. Nós estamos aqui, é pela graça do Senhor. Nós estamos contentes, estamos muito felizes de estar aqui, porque vemos que o Senhor tem trabalhado desta forma e tem trabalhado na nossa vida dessa forma. Muitas coisas têm acontecido para que hoje esse dia estivesse acontecendo, né? Nós aqui, juntamente com os irmãos. E também cremos que Deus tem feito da mesma forma, tem trabalhado com os irmãos aqui, com vocês aqui de Gravataí, que tem orado, que tem se mantido posicionado, que tem se mantido firme na fé, como o pastor Clomar tem dito, que ele disse, né, várias vezes que admirava a fé dos irmãos daqui, que estavam firmes, aguardando no Senhor uma direção. E nós vemos que isso está se cumprindo hoje, né? Já tem se cumprido, mas naturalmente hoje é que está se realizando estas coisas. Estamos aqui. Agradecemos também aos irmãos e a Deus né, por ter nos guardado na viagem. E bem antes de virmos aqui, muitas coisas têm acontecido para colocar em dúvida a nossa vinda até aqui. Mas graças a Deus, Ele não
permitiu que a dúvida se sobressaísse à fé, porque nós mesmos não conseguimos, tem que ser Ele. E depois, na viagem para cá, muitas coisas aconteceram também, que Deus nos tem nos livrado do caminho para chegarmos até aqui bem. Então, estamos aqui até quando Deus quiser, né? Até quando Deus permitir, estaremos todos juntos aqui. Eu espero que até o rapto, né? Ou até eu partir, até um de nós partirmos, ou até o rapto, vamos ficar juntos pela graça de Deus. Aqui o trabalho é dele, não é meu, o trabalho é de Deus. Então, eu creio, eu sinto no meu coração que se Deus moveu tudo isso para acontecer hoje, é porque tem algo aqui para ser feito, ou para continuidade do que Ele quer fazer. Como aqui, vamos ler em Filipenses, não é a escritura desta mensagem da noite, mas é o que me veio agora falando aos irmãos isto. É Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então, a palavra é de Deus, a palavra não falha. Vamos colocar em pé, irmãos, para ler agora a Escritura. Efésios. Irmão Brana usou duas Escrituras, mas vamos ler esta aqui hoje. Se Deus permitir, nós iremos com esta mensagem até quando Ele permitir. Efésios 1, capítulo 1, do 15, né? Ao 23. Então diz assim: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados aos olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Senhor, Deus dos céus e da terra, a Ti toda a glória e honra e todo louvor, ao Senhor que é merecedor de tudo, ó Pai. Aqui, ó Deus, pedimos que o Senhor acrescente as Tuas bênçãos à leitura desta Tua palavra, que ela se faça vida em nós e que venha manifestar o Teu poder e o Teu amor em nossos corações nesse dia, nos alimentando nesta noite mais uma vez. Te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Sentai-vos. Veja, os batistas que estão aqui nesta manhã. Amém. Now they say the foot wash Baptist. Vocês sabem, eles dizem, o lava-pés batista. And thing old, when I used to go to the foot wash Baptist, they only wash one feet. Just one foot. And now here we wash both feet. E entretanto, quando eu ia ao lava-pés batista, eles apenas lavavam um pé.
Apenas um pé. E agora aqui nós lavamos os 2 pés. Oh, a double blessing. Então, uma bênção em porção dobrada. Have 2 blessings in one. Veja, sim, tem 2 numa. If it's a blessing to wash one foot, you ought to try both one time. The foot wash fastest. Se é uma bênção lavar um pé, você deveria tentar os 2. Uma vez, o lava-pés batista. Well, it depends on what kind of service we have this morning. Bem, isto dependerá do tipo de serviço que teremos nesta manhã. Right, we don't know just what it will be tonight because we Correto. Não sabemos o que será exatamente nesta noite, porque nós, of how the service is this morning. I'm kind of tired. de como for o culto nesta manhã, estou um pouco cansado. We just come from Mexico where I had one of the most marvelous meetings we've ever had. And I know many of you are interested to hear of it, so Acabamos de chegar do México, onde tive uma das reuniões mais maravilhosas que já tivemos. E eu sei que muitos de vocês estão interessados em ouvir isto, então we was down there for 3 nights, had 3 nights of service. Bem, estivemos lá embaixo por 3 noites, tivemos 3 noites de culto. And our blessed Redeemer certainly did do the exceeding abundantly down there. E o nosso bendito Redentor, com certeza, excedeu abundantemente ali embaixo. The last night we had 20,000 people that had never come to Christ in any manner. Na última noite, tínhamos 20.000 pessoas que nunca tinham chegado a Cristo de modo algum. Received Jesus as personal Savior at one time. 20,000 at one time. Receberam a Jesus como Salvador de uma vez. 20.000 de uma só vez. A resurrection of a little baby. It died in its mother's arms while standing on the ground. A ressurreição de um bebezinho que morreu nos braços de sua mãe, enquanto estava ali de pé. And the doctor had said the day before it was going to die, and she had brought it to the meeting to be prayed for. E o médico havia dito um dia antes que ele iria morrer. E ela o trouxe à reunião para receber oração. And the people were standing like they are around here. E o povo estava de pé, como está por aqui. Now you think it's pretty bad here for we Americans to have to stand an hour, but they would come in sometimes at 6 o'clock at morning and stand till 11 that night. Agora você acha que é muito ruim aqui para nós americanos ficarmos de pé por 1 hora, mas eles chegavam às vezes às 6 horas da manhã e ficavam de pé até às 11 daquela noite. And they were so jammed together till they estimated how much ground we had for them to stand on. Estava tão apertado que eles calculavam quanto de espaço tínhamos para eles ocuparem. And they were standing 6 people every 3 square feet. 6 people just standing jammed together, leaning against each other. E eles ficavam de pé, 6 pessoas por cada 3 pés quadrados. 6 pessoas simplesmente de pé, apertadas, apoiando uma contra a outra. I said it reminded me of sheep. Eu disse, me faz lembrar de um rebanho. You know, when the heat of the day is on, the sheep all get together. Você sabe, quando chega o calor do dia, as ovelhas se ajuntam todas. And they stand against another. And they make shade for each other and they support each other. E se encostam umas nas outras. E uma faz sombra para a outra. E elas suportam umas às outras. So that's the way the sheep of God should do. Então esta é a maneira que as ovelhas de Deus deveriam fazer. Kind of stand together, go places and support one another with our faith. Posicionarem juntas e apoiarem uma às outras com a nossa fé. Now, every person in your own way of praying, Agora, cada pessoa com o seu próprio modo de orar, whichever way you pray at your church, you pray this morning. seja qual for a maneira que você ore na sua igreja, você ore nesta manhã. And we are going to read some of God's Word. E vamos ler um pouco da palavra de Deus. And
We are going to read some of God's Word, and because of those who are standing as we come up, they're just turning the people away and away. Por causa daqueles que estão de pé, enquanto chegávamos, eles simplesmente estavam mandando as pessoas ir embora. And said they've been turned away for quite a long time. E dizem que estão indo embora há muito tempo. So now we're going to be real quick and speak on the Word so you can have a ground for faith. Então agora seremos bastante rápidos e falaremos na palavra para que então você tenha um fundamento de fé. And then after that, then we're going to pray for the sick the way the Lord will. E então, após isso, então oraremos pelos enfermos da forma que o Senhor quiser. Well, I've been wanting to have our first opening service to take the people the way the vision had just showed. Tenho desejado fazer nosso primeiro culto de abertura, levar as pessoas de uma maneira que a visão acabou de mostrar. But I don't know where I'm going to be able to do that or not. Mas eu não sei se serei capaz de fazer isso ou não. The rooms are jam full in there to get them away from the public. As dependências estão completamente cheias ali para alcançá-los longe do público. Trust that you'll try to hold on just for a little while and pray. Espero que vocês aguentem só por algum tempo e oraremos. Now, the first thing I believe that all doctrine must come from God's eternal blessed Word. Agora, a primeira coisa, eu creio que toda doutrina deve vir da bendita palavra eterna de Deus. For faith cannot rest upon the shifting sands of theology of man. Pois a fé não pode descansar sobre as areias movediças da teologia dos homens. It must be based upon the unmovable rock of God's Word. Ela deve estar baseada na inabalável rocha da palavra de Deus. Therefore, a person can rest assured that if God has said it, God will perform what He said. Então uma pessoa pode descansar certa daquilo, que se Deus disse aquilo, Deus realizará o que Ele disse. In the message this morning, we were talking on how that God before. Na mensagem nesta manhã, falávamos em como Deus antes, Perhaps 10,000 years before there's ever a world, Jesus Christ was slain before the foundation of the world. talvez 10.000 anos antes de existir o mundo, Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo. God spoke it, and that's settled. Deus falou e aquilo ficou estabelecido. As long as God speaks it, that makes it right. Assim que Deus fala aquilo, fica estabelecido. And in God's mind, when He speaks the word, it's already confirmed in heaven. E na mente de Deus, quando Ele fala a palavra, ela já está confirmada no céu. That's how perfect it is up there. É assim que ela é perfeita lá em cima. So how much ought we mortals who have been redeemed by His grace trust His word? Então, como deveríamos nós, mortais, que temos sido redimidos por sua graça, confiarmos na sua palavra? If His word said so, that's settled. Se sua palavra diz assim, isto está estabelecido. Now, first the Word, the Bible said in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Agora, primeiro, uma palavra. A Bíblia diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Now, before it could be a word, it had to be a thought, because a word is a thought expressed. Agora, antes de haver uma palavra, teve que ser um pensamento, porque uma palavra é um pensamento expresso. And God, when He seen that the enemy of this world was going to do what he did, E Deus, quando Ele viu que o inimigo deste mundo ia fazer o que Ele fez, God thought how He would send the great plan of redemption. Deus pensou que Ele enviaria o grande plano de redenção. And when He thought it, then He spoke it, and it was as good as done right then.
E quando ele pensou, então ele falou, e isto foi bom, como foi feito então. And thousands of years later came the Lord Jesus Christ and died for sins and rose again some 1900 years ago this morning for our justification. E milhares de anos depois apareceu o Senhor Jesus Cristo e morreu pelos pecados e ressuscitou. E uns 1900 anos atrás, nesta manhã, para a nossa justificação. Setting up his right hand now as a high priest making intercession upon our confession. Assentado à sua destra agora, como sumo sacerdote, fazendo intercessões sobre nossas confissões. It's already finished. And any word that comes out of God's Bible, you can rest your soul upon it. Já está terminado. E qualquer palavra que sai da Bíblia de Deus, você pode descansar em sua alma sobre ela, vem? That's the reason down in Mexico, the most of the people down there are. Esta é a razão lá embaixo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Tem um hino? Canta o hino. Alguém aí, irmã? Canta o hino. Graças a Deus. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata, o ouro e o mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando, orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custa muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando e às vezes chorando.
Jesus comprou. Irmão, você lembra do ide do Mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Mas como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Amém. Deus continue abençoando as irmãs Isabela e Sofia, e a irmã Késia também, que tocou, né? Graças a Deus. Aqui nós vamos com a mensagem O Poderoso Conquistador, pregada pelo irmão Branham, dia 1º de abril de 1956, em Jeffersonville, na tradução na voz do pastor Joaquim Gonçalves. Então, vamos iniciar e vamos com ela até o Senhor nos ajudar, né? Então, diz assim: serviço batismal, eu creio que eles encheram o tanque, e a comunhão e lava-pés. Quantas pessoas aqui alguma vez já estiveram em um lava-pés? Vejamos suas mãos. Oh, veja os batistas que estão aqui nesta manhã. Amém. Vocês sabem, eles dizem o lava-pés batista. Entretanto, quando eu ia ao lava-pés batista, eles apenas lavavam um pé, apenas um pé. E agora aqui nós lavamos os 2 pés. Amém? Nós lavamos os 2 também. E por falar em lava-pés, domingo, se Deus permitir, nós teremos a Santa Ceia aqui. Domingo próximo. Domingo à noite. Né? E aí depois segue o primeiro domingo do mês. Todos os domingos do primeiro domingo do mês. Então, uma bênção e porção dobrada. Veja, sim, tem 2 numa. Se é uma bênção lavar um pé, você deveria tentar os 2. Uma vez, o lava-pés batista. Alguém fala com o irmão Branham: bem, isto dependerá do tipo de serviço que teremos nesta manhã, correto? Não sabemos o que será exatamente nesta noite, porque de como for o culto nesta manhã, estou um pouco cansado. E acabamos de chegar do México, onde tive uma das reuniões mais maravilhosas que já tivemos. E eu sei que muitos de vocês estão interessados em ouvir isto. Então estivemos ali embaixo por 3 noites, tivemos 3 cultos, e o nosso bendito Redentor com certeza excedeu abundantemente ali embaixo. Na última noite, tínhamos 20.000 pessoas que nunca tinham chegado a Cristo de modo algum. Receberam a Jesus como Salvador de uma vez, 20.000 de uma só vez. A ressurreição de um bebezinho que morreu nos braços de sua mãe enquanto estava ali de pé. E o médico havia dito um dia antes que ele iria morrer. E ela o trouxe à reunião para receber oração.
e o povo estava de pé, como está por aqui. Agora, você acha que é muito ruim aqui para nós, americanos, ficarmos de pé por 1 hora, mas eles chegavam às vezes às 6 horas da manhã e ficavam de pé até às 11 daquela noite. E estava tão apertado que eles calculavam o quanto de espaço tinham para eles ocuparem. E eles ficavam de pé 6 pessoas por cada 3 pés quadrados. 6 pessoas simplesmente de pé, apertadas, apoiando uma contra a outra. Eu disse, me faz lembrar de um rebanho. Você sabe, quando chega o calor do dia, as ovelhas se ajuntam todas e se encostam umas nas outras, e uma faz sombra para a outra, e elas suportam umas às outras. Então, esta é a maneira que as ovelhas de Deus deveriam fazer, se posicionarem juntas e apoiarem umas às outras com a nossa fé. Amém. E agora, cada pessoa com o seu próprio modo de orar, seja qual for a maneira que você ore na sua igreja, você ore nesta manhã e vamos ler um pouco na palavra de Deus. Por causa daqueles que estão de pé, enquanto chegávamos, eles simplesmente estavam mandando as pessoas ir embora, e dizem que estão indo embora há muito tempo. Então agora seremos bastante rápidos e falaremos na palavra, para que então você tenha um fundamento de fé. E então, após isso, então oraremos pelos enfermos, de forma que o Senhor quiser. Tenho desejado fazer nosso primeiro culto de abertura, levar as pessoas de maneira que a visão acabou de mostrar. Mas eu não sei se serei capaz de fazer isso ou não. As dependências estão completamente cheias ali, para alcançá-los longe do público. Espero que vocês aguentem só por um tempo e oraremos. Agora, a primeira coisa eu creio que toda doutrina deve vir da bendita palavra eterna de Deus. Pois a fé não pode descansar sobre as areias movediças da teologia dos homens. E ela deve estar baseada na inabalável rocha da palavra de Deus. Então, uma pessoa pode descansar, certa daquilo, que se Deus disse aquilo, Deus realizará o que ele disse. Ora, eu estava desgarrado no mundo, crendo em doutrinas dos homens, mas graças a Deus um dia ele me trouxe aqui na palavra de Deus, ele me mostrou, e aí eu fui por um caminho, denominação, tudo, mas tudo foi usado por Deus para um dia ele me mostrar esta mensagem. E um dia esta mensagem veio de encontro com o meu coração, assim como veio com o coração de cada um de vocês. E esta mensagem trouxe a doutrina pura da palavra de Deus, porque é só ela que traz a verdadeira doutrina da palavra de Deus e restaura toda a verdade nesses últimos dias que estamos vivendo. Essa é a mensagem que traz vida para os nossos corações. Esta é a mensagem certa para os nossos corações. Na mensagem nesta manhã, falávamos em como Deus antes, talvez 10.000 anos antes de existir o mundo, Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Deus falou e aquilo ficou estabelecido. Assim que Deus fala, aquilo fica estabelecido. E se Deus diz, está feito. Se Deus não falou, não está feito. Agora, se Deus falou, pronto, podemos descansar, como ele disse aqui. Uma pessoa pode descansar certa daquilo, que se Deus disse aquilo, Deus realizará o que ele disse. Lembrei de uma escritura em Miqueias 7, se não me falha a memória, mas vamos abrir aqui.
Peraí, só um pouco. Aqui, ó. Miqueias 7:18. Olha só. Quando o irmão Branham disse para nós, graças a Deus que nós temos um profeta, iniquidade é saber fazer o correto e não o fazer, né? Então, veja que Miqueias 7, 18 e 19. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. É isso que faz eu estar aqui hoje, é isso que faz você estar aqui hoje. É Ele tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Então, quando eu estava aflito, necessitando de uma palavra, e Deus veio com a palavra e disse, se Ele disse, está feito. Se está feito, eu posso descansar. Eu posso descansar que todo o meu passado, todas as iniquidades cometidas, todos os pecados cometidos, tudo, eu posso lembrar deles, mas Deus não se lembra mais. Diz aqui, ó, profundezas do mar. Ele lançará todos os seus pecados na profundeza do mar. E o irmão Branham diz que ele não se lembra de nada. Como disse aquele homem que quando o irmão Branham falou com ele, ele disse, irmão Branham, depois eu te dou uma resposta. E aí ele foi, por certo, orou e voltou e falou com o irmão Branham, eu não posso aceitar, porque eu sou uma pessoa assim, assim, assado, eu já fiz isso, assim, assim. A irmã Branham disse, Deus me mostrou a tua vida desde o começo até agora, e tudo que isso que você está me falando, Ele não falou, Ele não mostrou para mim. Então isso prova que Deus não se lembra daquilo que você pediu perdão, daquilo que aquilo que o Espírito te levou te comoveu e pediu diante do Senhor, perdão dos meus pecados, você pediu perdão dos seus pecados e você deixa, porque Ele lança tudo nas profundezas do mar, Ele não lembra mais. Satanás, o diabo é o acusador, ele aponta os nossos erros constantemente, vem tentar nos atrapalhar, todo tempo, mas nós cremos na palavra e temos por certo que Ele não se lembra mais, nunca mais. Agora, nós temos um acusador, mas nós temos Deus conosco. Ele, o acusador, fica ao derredor. Agora o anjo do Senhor fica ao nosso redor. Quem tem anjo aqui? Levanta a mão. A Bíblia diz isso. E você crê, então você tem. Eu não creio, eu não tenho certeza, eu não creio em anjos. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Então se ela diz, é verdade. Se Ele disse, está feito. E se Ele viu desde antes da fundação do mundo, que o Cordeiro seria morto e que um dia você estaria aqui, está feito. Ele viu. Não tem nada, nem o maior poder do mundo desta terra, nada pode contra a palavra de Deus. Ela é maior. Amém? Graças a Deus. Na mensagem nesta manhã, falávamos como Deus antes, talvez 10.000 anos antes de existir o mundo, Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Deus falou e aquilo ficou estabelecido. Assim que Deus fala, aquilo fica estabelecido. E na mente de Deus, quando Ele fala a palavra, ela já está confirmada no céu. É assim que ela é perfeita lá em cima. Então, como deveríamos, nós mortais, que temos sido redimidos por sua graça, confiarmos na sua palavra? Se sua palavra diz assim, e isso está estabelecido. Olha, se Ele disse a sua palavra, ela já está feita, já está confirmada no céu, ela é perfeita lá em cima. Então nós, o irmão Branham diz, como nós, se Ele disse, está confirmado, temos que
que temos sido redimidos por sua graça, confiarmos na sua palavra. Se a sua palavra diz assim, isso está estabelecido. Então, irmãos, não devemos temer nada do mundo, nada. Não há pessoa maior, não há poder maior neste mundo que te faça mal algum. Jesus Cristo disse, você pode temer, aliás, a quem nós devemos temer? Ele diz, aquele que tem poder para além de matar este corpo e lançá-lo no inferno, a sua alma no inferno. A este sim. Agora, o que pode o poder deste mundo? O que pode o poder de um homem, de uma autoridade, seja ela qual for? O que pode? Pode, além do mais, fazer você sofrer e esse corpo morrer, mas a sua alma já está guardada com o Senhor. Você sabe que se você partir agora, você tem um lugar lá, na sexta dimensão. Você tem algo. A morte, ela não é algo ruim para nós. Ela é ruim para aqueles que não creem, aqueles que não têm Deus, aqueles que não têm aceito ao Senhor Salvador no seu coração. A morte é algo misterioso para eles, mas para você ela não é. Para nós não é. Nós sabemos disso. Nós sabemos que quando o Senhor chamar, o irmão Brando diz, quando ele puxar o seu cartão lá em cima, é hora de vir, é hora de ir. E isso vai ser para cada um de nós. Se não for não rápido, todos juntos aqui, estivermos vivos até lá, nós iremos todos juntos. Mas se não for assim, nós iremos no nosso tempo que Deus ordenou que nós fôssemos, né? Então, não devemos temer a morte. Se não devemos temer a morte, não devemos temer qualquer aí no mundo. Nós andamos descansados. Amém? Agora, primeiro, uma palavra. A Bíblia diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora, antes de haver uma palavra, teve que ser um pensamento. Por quê? Uma palavra é um pensamento expresso. E Deus, quando ele viu que o inimigo deste mundo ia fazer o que ele fez, Deus pensou que ele enviaria o grande plano de redenção. E quando ele pensou, então ele falou. E isto foi tão bom como foi feito então. E milhares de anos depois, apareceu o Senhor Jesus Cristo, e morreu pelos pecados, e ressuscitou. Há uns 1900 anos atrás, nesta manhã, para a nossa justificação, assentado à sua destra, agora, como sumo sacerdote, fazendo intercessões sobre nossas confissões. Já está terminado, e qualquer palavra que sai da Bíblia de Deus, você pode descansar sua alma sobre ela, vê? Esta é a razão lá embaixo no México. A maioria das pessoas lá embaixo é católica. E sendo entrevistado por um católico, ele disse, irmão Brana, você crê que nossos santos podem realizar milagres? Eu disse, se eles estiverem vivos, mas não mortos. E ele disse, ele disse, com qual igreja que você está? Eu disse, a igreja do Senhor Jesus. Ele disse, qual é a denominação? E eu disse, não é uma denominação, é o corpo de Cristo. Por um Espírito nos reunimos todos para crer. E ali, não importa o que o homem pense, é a sua fé pessoal em Cristo. Ele disse, claro, essa Bíblia foi a antiga história da Igreja Católica. Eu disse, bem, eu vou te beneficiar com a dúvida. Eu li muitas histórias e não vejo onde a Igreja Católica chegou à existência, a não ser por 300 anos e alguma coisa após a morte do último apóstolo. Mas, contudo, eu vou te dar o benefício da dúvida e dizer que foi assim. Então, você pode me chamar de católico dos velhos tempos, porque eu creio na Bíblia. Isto é certo, correto. A palavra, eu creio que cada palavra nunca pode ser mudada. Se Deus alguma vez
a disse, ela é para sempre verdade. Veja, você e eu continuamos aprendendo mais sabedoria. Você sabe mais agora do que você sabia há poucos anos atrás. Veja, uma vez me perguntaram isso, eu disse a mesma coisa, porque eu já tinha lido a mensagem. O irmão é de qual denominação? Porque as pessoas, elas percebem, né? E elas vêm perguntar, algumas, né? E eu falei isso aqui. Eu falei assim, eu sou da Igreja do Senhor Jesus Cristo. É claro que para este irmão e para o que eu falei, soou de uma forma estranha. Ele queria saber o nome da igreja, a denominação, a placa, né? E aí ele disse, mas qual é a denominação? Aí o irmão Brando disse, não é uma denominação, é o corpo de Cristo. Então é difícil, por quê? Porque eles não têm o que você recebeu. Eles não têm isso. Mas quando eles receberem, da mesma forma, eles também entenderão, porque o Espírito fará morada e mostrará para ele o que a mensagem está dizendo, o que a Bíblia está dizendo, que nós não somos uma denominação, mas nós somos, o irmão Brando diz, que nós somos um companheirismo de homens, mulheres, crianças, ao redor da palavra de Deus. Nós chegamos e nos assentamos à mesa do Pai e temos comunhão, companheirismo ao redor da palavra de Deus. Nós não somos denominação. Nós somos isto que o irmão Brando acabou de dizer. Amém? Então, nós vamos encerrar por aqui. Depois nós vamos continuar, se o Senhor permitir. Vamos colocar em pé, irmãos, e vamos fazer uma oração. Senhor, bendito Deus e eterno Pai Celestial. Ó Pai querido, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos proveu nesta noite, que nós pudemos, assim, chegar aqui, cantar, louvar, orar, ouvir a Tua voz, a Tua palavra falando conosco nesta noite. Agradecemos ao Senhor por esta rica e santa oportunidade e pedimos que o Senhor despede cada um de volta para o seu lar, protegendo, Senhor, cada passo que os Teus filhos der. E assim o dia de amanhã e assim toda a semana. Assim pedimos no nome santo do Senhor Jesus Cristo, com perdão dos nossos muitos pecados. No nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vai abençoado no nome de Jesus Cristo. E lembrando, domingo, se Deus permitir, Santa Ceia à noite, aqui no domingo. Amém? Deus abençoe.